Bem-vindos ao Leituras da Lu, eu sou a Luana Campos e hoje nós vamos falar um pouquinho de A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói, 1886, carinha dele aqui. E antes de mais nada, acho que é interessante a gente fazer um paralelo com a vida do próprio Tolstói, porque a gente vai construir alguns links ao longo desse livro com relação à história que ele vai contar nesse livro aqui. O Tolstói, ele nasceu numa família de aristocratas, ele foi uma pessoa que aproveitou muito a vida, né? Teve muitas mulheres, teve uma questão dos jogos, das festas, depois ele se alistou no exército e depois ele teve uma construção de uma vida bastante voltada para a questão religiosa, espiritual. Ele rompe com a igreja cristã ortodoxa e ele cria uma espécie de a sua própria igreja, da sua própria religião, e que ele vai ter muitos seguidores, o tal do tolstoísmo. E um outro ponto importante da vida dele é a questão dele ter criado uma escola para camponeses. Era algo que ele valorizava muito, o homem do campo, o homem que faz os trabalhos mais simples e querer alfabetizar essas pessoas para que eles tivessem cada vez melhores condições. Tolstói é um russo e vai nos contar um pouco então dessa Rússia burguesa, de classe média, para a gente conhecer um pouco nesse livro. Esse é um livro bem curtinho, bem cirúrgico, que a gente pode classificar como um romance curto ou uma novela, mas que ele é cheio de significados. Bom, e sem dar spoiler nenhum, porque isso já está até no título do livro, então o livro começa já com o velório do Ivan Ilitch, né? E é super interessante a gente passear por esse velório e ouvir o que as pessoas estão pensando e falando disso, né? E a gente já vai tendo aí bastante elementos da própria vida dele. Então, ele foi um homem, né, que trabalhou numa repartição pública, e aí aqui a literatura russa já traz de uma forma um pouco negativa essas funções, meio burocratas, meio mais ou menos, e é assim que ele vai apresentar pra gente o Ivan Ilitch. Então, um homem que teve uma atuação assim, talvez mediana dentro do seu trabalho, que talvez fizesse algumas honrarias para as pessoas que eram superiores a ele, que teve em algum momento da sua vida um dissabor dentro do trabalho, que deixou ele super chateado, né, que a gente pode chamar aí da puxadinha de tapete, e levou anos para ele conseguir alcançar uma posição maior dentro do trabalho dele. Em relação aos amigos, né, ele era um cara que é apresentado ali como tendo colegas de trabalho que de vez em quando jogavam cartas com ele. Então também não nos parece assim relações muito sólidas, muito profundas. Ele tem um casamento por conveniência e vai mostrando que cada vez mais a relação dele e da mulher vão ficando muito negativas, inclusive, né, depois que ele fica doente e ele tem dores horríveis, ele descreve assim que ele começa a tomar ópio, que ele grita à noite, que as dores são infindáveis, né, horríveis. E a mulher dele se muda para o cômodo mais distante da casa, fecha, se tranca lá e se incomoda, inclusive, com os gritos dele à noite. Então, assim, não parece que ela está muito preocupada com isso. E em relação aos filhos também, não parece que ele cria assim uma grande proximidade com os filhos dele. Então todas as relações dele parecem muito tímidas, muito pouco profundas, muito superficiais. Então a vida dele vai se mostrando, né, como muito morna, muito mais ou menos, né? E ele vai tomando posse disso, de como foi que ele viveu a vida, à medida que ele adoece. E ele adoece de uma coisa assim super simples, super corriqueira, e vai ficando cada vez pior, muito adoentado, enfraquecendo, vendo ele perder o peso, vendo a transformação no seu corpo, indo assim, se acabando mesmo, rumando para a morte dia a dia. E aí é super interessante porque é quando ele faz então a sua reflexão sobre a vida. Esse livro podia ser também a vida de Ivan Ilitch, porque ele vai fazer quase que um apanhado de como foi a vida dele e ele vai se dando conta do quanto ela foi morna, do quanto ela foi mais ou menos, do quanto ele não teve grandes paixões, grandes conquistas, grandes arrebatamentos e não tem mais o que fazer, né? Ele já não tem mais nem condições físicas de fazer alguma coisa diferente.
Esse livro vai nos mostrar, então, essas relações de hipocrisia, que, então, no próprio velório do Ivan Ilitch, o que os seus colegas de trabalho, talvez amigos, a gente pode dizer assim, estão pensando quando vêm lá, são duas coisas. Quem é que vai substituí-lo dentro do trabalho? E a segunda coisa que eles pensam é, antes ele do que eu. E a própria viúva, a própria mulher dele, né, ela vai procurar então por aquele que seria talvez o amigo mais próximo, que foi aquele que não só trabalhou com ele, mas eles fizeram faculdade juntos. Então ela quer conversar com ele, aí você fala, bom, aqui a gente vai ter uma conversa um pouco mais profunda, né, do melhor amigo com a esposa. E o que ela quer saber é como ela pode receber uma pensão um pouco maior, que ela já sabe o que ela vai ter direito e ela queria saber se ele pode ajudá-lo a receber um pouco mais. A única pessoa desse livro que o Ivan Ilitch vai traçando uma proximidade um pouco maior é o seu criado, quando ele começa a cuidar dele, né? Ele já está bem debilitado, já está bastante doente, e esse criado levanta as pernas dele para ele dormir e descansar um pouco. Então ele fala que são as únicas conversas que ele tem mais verdadeiras, que ele em nenhum momento esconde dele, ou tenta ludibriar, ou trazer algum clichê de que não, vai ficar tudo bem, você vai melhorar, o que você tem não é grave, vai passar, né? Ele fala, não, de fato, você está morrendo, você está no final, o que eu posso fazer para te ajudar nesse momento? Então, esse ponto é um link importante com a vida do próprio Tolstói. Como eu falei, ele criou uma escola para camponeses, ele valorizava muito os trabalhos mais manuais, mais ligados à terra, os trabalhos mais simples, e queria muito alfabetizar essa classe, essa população. E aqui ele mostra, assim, com grande valor, essa pessoa que cuidou do Ivan Ilitch no seu final de vida. Então, o grande tema desse livro é um tema que a gente vê bastante na literatura, nas artes como um todo, que é o tema da morte, né? Uma vez que ela é algo que vai chegar para todo mundo, que é a única certeza que nós temos. E aqui na obra, o Ivan Ilitch, quando ele percebe isso, quando ele vai tomando pé de que ele teve uma vida muito medíocre, muito mais ou menos, já não dá mais tempo. Então, talvez o Tolstói coloque essa provocação pra gente, esse livro, como um lembrete de que como é que a gente está vivendo a nossa vida, né? Será que ela está morna também? Será que ela está ali no piloto automático? Ou será que a gente está fazendo coisas com paixão, com emoção, com grande afinco? Para que a gente possa fazer correções do nosso rumo também, para que a gente não tenha um fim como foi o do Ivan Ilitch. É um livro, então, que nos faz um convite para termos verdadeiras relações, para ter uma vida bastante autêntica, né? E me parece muito com a proposta do Hamlet, né? O nosso primeiro homem moderno, aquele que viveu uma vida super autêntica, aquele que dizia que ele podia ser feliz dentro de uma casca de nós, porque ele sabia muito aquilo que tinha dentro dele, né? E um outro paralelo importante que eu faço desse livro aqui, e que também tem vídeo aqui no canal, é sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então tem esse caráter assim meio fúnebre, meio da morte, de pessoas que viveram uma vida de aparências e muito restrita, de muito pouco afeto, de muito pouco entusiasmo, né? São dois personagens que eu vejo que se tocam aí em relação ao tema da morte e da vida. Um outro ponto que eu gosto de destacar desse livro aqui é que geralmente quando a gente fala dos assuntos da morte, você tem uma personagem que sabe que está chegando ao fim dos seus dias de vida, é bem comum que se mostre de uma forma meio romântica a pessoa se entregando à morte, né? Quase que como um ato heróico. E aqui é o contrário, né? O Ivan Ilitch, ele luta, gente, arduamente pela vida dele, né? Ele vai em todos os médicos possíveis, ele faz todos os tratamentos, ele tenta todos os medicamentos que lhe são colocados e ele não quer de jeito nenhum, né? Então ele está lutando contra a morte. Então não tem aqui um ato de heroísmo, de dizer, ai, olha como ele se ressignificou e ficou, né, convencido de que o melhor era a morte. Não, ele está até o final lutando contra isso. Ele queria ter uma chance de novo, de viver de novo e de produzir uma vida diferente daquela que ele produziu até então. Esse é um livro que muitos autores famosos, importantes, se basearam e tem como importante, então acho que é interessante a gente conhecer também, né, onde estão os livros, né, que as pessoas que a gente admira, que outros autores super importantes gostam também.
super cirúrgico, super curto, na medida, né? Nem sobra nem falta. É uma obra que vai trazer pra gente, então, desde essa reflexão individual dessa personagem, né? Pensando sobre como foi a vida dele, como chegou até aqui, como está sendo a sua morte, mas extrapola também para essa questão mais universal de o que é uma boa vida, o que é a vida em si, né? Essa questão mais metafísica mesmo. E é impossível, gente, a gente chegar ao final desse livro sem ter feito alguma reflexão desse tipo. Qual é a vida que eu estou vivendo? O que as pessoas vão falar de mim quando chegar a minha vez, a minha morte? O que as pessoas vão dizer no velório? Como é que foram as relações que eu criei e cuidei, cultivei durante esse tempo que eu estive vivo? Vou ler para vocês um pouquinho do trecho que está na contracapa do livro. Ele diz o seguinte, que é um trecho do livro também. Então o que é isso? Para quê? Não pode ser. Não pode ser que a vida seja tão sem sentido e repugnante. Se ela fosse assim, tão repugnante e sem sentido, por que então morrer e morrer sofrendo? Alguma coisa está errada. Talvez eu não tenha vivido como deveria? Fica aqui então a minha recomendação de leitura para vocês. E se vocês gostam de bons livros, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e a gente volta para conversar sobre outros livros aqui. Tchau, tchau!